Olá pessoal, meu nome é Thaleson Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do PPG Fisiologia URGS. Eu sou mestrando pelo programa e no vídeo de hoje a gente vai bater um papinho em relação à fisiologia. Então pessoal, acredito que em algum ponto da sua vida alguém já tenha te questionado o que é fisiologia. Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é a fisiologia e como que ela surgiu. Então, senta que lá vem história, prepara uma pipoca e vamos assistir. A fisiologia é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, bem como dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas dos seres vivos. O termo fisiologia foi cunhado pelo médico francês Jean-François Fernel para descrever o estudo das funções corporais. De forma geral, a fisiologia aborda assuntos relacionados à nutrição, circulação, respiração, excreção, aos sistemas de integração ao movimento, suporte e movimentos corporais, também relacionado ao controle imunitário e reprodução ao longo da história evolutiva. Como as demais ciências ocidentais, a fisiologia nasceu na Grécia, há mais de 2.500 anos. Os primeiros pensadores gregos foram os chamados pré-socráticos. Esses homens eram um misto de filósofos e cientistas. Foram eles os pioneiros em realizar um estudo racional e científico da natureza. São dessa forma considerados os primeiros fisiólogos, os estudantes da natureza. E a medicina, ela foi concebida como uma prática racional. Também nasceu na Grécia, na mesma época dos pré-socráticos, e a sua fundação está ligada à figura de Hipócrates. O conjunto da sua obra forma o Corpus Hippocraticus, onde encontramos descrita a sua concepção de fisiologia. Ela baseava-se na doutrina dos 4 humores, segundo a qual o corpo humano seria constituído por uma mistura de 4 fluidos, ou humores, que seria o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. A mais influente da figura fisiológica da antiguidade foi Cláudio Galeno. Alguns o consideravam o pai da fisiologia experimental, devido às grandes descobertas que realizou por meio de experimentos em animais. Galeno julgava-se um herdeiro intelectual de Hipócrates e da ciência grega. A sua fisiologia ela baseava-se também na doutrina dos 4 humores. E segundo Galeno, os 3 principais órgãos do corpo humano seriam o fígado, o coração e o cérebro. Cláudio Galeno e os fisiologistas que o sucederam, eles não concebiam a circulação sanguínea, ou seja, o sangue ele seria continuamente produzido no fígado. E esse esquema de Galeno dominou os estudos fisiológicos até ser derrubado por William Harvey no século XVII. Já o próximo grande passo na investigação anatomofisiológica será dado na Renascença, por Andrea Vesalius. Sua obra-prima, ricamente ilustrada, A Estrutura do Corpo Humano, é considerada por muitos como a maior contribuição isolada para a medicina de todos os tempos e marca também o início da anatomia e fisiologia moderna. Graças a Vesalius, uma importante escola anatômica e fisiológica se estabeleceu em Pádua. Dela fizeram parte grandes pesquisadores como Real de Mateu Colombo, Gabriel Falópio e Girolamo Fabrici da Aquapendente. Sob a orientação desse último, um médico inglês passou os anos de 1599 a 1602 a fim de obter o seu doutorado, e esse homem foi William Harvey. Quando voltou à Inglaterra, Harvey continuou suas pesquisas sobre o coração iniciadas na Itália. Elas foram publicadas após 2 décadas de estudos. No tratado Estudo Anatômico sobre o Movimento do Coração e do Sangue nos Animais. Nesse livro, Harvey propôs a teoria de que o sangue circula pelo organismo impulsionado pelos movimentos de contração muscular do coração. A partir dessa teoria, a concepção do funcionamento do corpo animal foi radicalmente alterada. Desde então, a fisiologia começou a tomar a forma que conhecemos hoje. 2 grandes linhas de pesquisa dentro da fisiologia
surgiram durante o século XVIII, a eletrofisiologia e a pesquisa sobre o metabolismo. A eletrofisiologia nasceu no interior de um caloroso debate entre os italianos Luigi Galvani e Alessandro Volta. O primeiro era professor de anatomia da Universidade de Bolonha. Publicou comentários sobre o poder da eletricidade no movimento muscular. Nessa obra, Galvani descreveu vários tipos de preparações experimentais na quais ele estimulava eletricamente nervos de rãs e observava a contração muscular que ocorria em suas patas. Esses experimentos o levou a propor a existência da eletricidade animal. Volta, então professor de física da Universidade de Pávia, analisou as obras de Galvani e realizou os seus próprios experimentos. Segundo Volta, as rãs não eram capazes de produzir eletricidade intrinsecamente. A eletricidade estaria sendo gerada pelos materiais que eram utilizados para conectar os nervos e músculos da rã nas preparações. E as pesquisas metabólicas tiveram grande impulso graças ao químico Antoine Lavoisier. Aplicando os novos conceitos da química, Lavoisier percebeu a estreita relação entre o processo de combustão e a respiração animal. Os seres vivos absorveriam oxigênio e liberariam gás carbônico, da mesma forma que faz uma substância quando entra em combustão. Baseando nesse princípio, Lavoisier realizou diversas medidas relacionadas à produção de calor animal com o consumo de gases durante a respiração. Esses trabalhos proporcionaram um grande avanço em direção da inserção dos organismos vivos no reino físico-químico. No século XIX, a descoberta do princípio da conservação de energia fez com que diversos pesquisadores dessem continuidade a esse estudo. Então, verificou-se definitivamente que o princípio de conservação de energia aplicava-se também aos seres vivos. A fisiologia, como a entendemos e a praticamos hoje, foi moldada ao longo do século XIX, sobretudo na Alemanha e na França. A fisiologia alemã teve Johannes Müller, professor e inspirador de toda uma geração de grandes fisiologistas. Müller e seus discípulos foram responsáveis por descobertas decisivas para o futuro da disciplina. Dentre os principais conceitos desenvolvidos na Alemanha dessa época, a teoria celular, sem dúvida, ocupa um lugar central. A ideia de que a célula é a unidade funcional de todos os organismos vivos foi desenvolvida por alunos de Müller, Matthias Schleider e Theodor Schwann. Apenas em 1839, quando Schwann publicou suas pesquisas, que as células passaram a ser vistas como a sede das atividades metabólicas do organismo. E a eletrofisiologia, ela obteve um grande avanço também nas mãos de outros dois alunos de Müller, Emil du Bois-Reymond e Hermann von Helmholtz. Foi Helmholtz o primeiro a medir a velocidade de condução de um potencial de ação no nervo. Outra figura fundamental no desenvolvimento da fisiologia alemã foi Carl Ludwig. Fundou um instituto de fisiologia que veio a tornar-se um grande centro de referência da nova fisiologia, atraindo estudantes do mundo todo. Grandes avanços teóricos e tecnológicos, como por exemplo a invenção do quimógrafo, foram desenvolvidos no instituto. A fisiologia cardiovascular foi uma das principais áreas de investigação no Instituto. Destacam-se as descobertas do centro vasomotor bulbar, da permeabilidade capilar e da lei do tudo ou nada, e também do período refratário cardíaco. Na França, viveu Claude Bernard, aquele que é considerado o pai da fisiologia experimental contemporânea. Publicou, em 1865, o livro Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, em que lançou as bases metodológicas da nova fisiologia experimental. Dois pontos fundamentais foram insistentemente ressaltados por Bernard: a autonomia da fisiologia e a importância da experimentação. Nas palavras de Bernard, o fisiologista deveria começar a partir do fenômeno fisiológico e procurar sua explicação no organismo. E foi por meio de experimentos rigorosamente controlados que realizou descobertas fundamentais, como por exemplo o efeito do veneno curare, a participação do pâncreas na digestão e a função glicogênica do fígado.
Atualmente, o conhecimento da fisiologia se junta ao universo de outros conhecimentos que, não menos importantes, vão se somando e contribuindo de forma muito rápida para o desenvolvimento científico. Hoje, o programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e Fisiologia URGS conta com as seguintes linhas de pesquisa. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouco da história e também da importância da fisiologia. Eu espero que vocês tenham bons estudos e até o próximo vídeo.